Olá, caríssimos e caríssimas! Vamos para o novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. A lição do nosso amado pastor Elinaldo Renovato. Isso mesmo, hein? Elinaldo Renovato de Lima. Eu pesquisei que ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Rio Grande do Norte. Se não me engano, em Paramirim. O tema é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Olha que coisa linda. Servindo a Deus e aos homens, não somente a Deus. Vamos ver o que o nosso autor vai trazer? Essa é a lição número 1. Eu sou o professor Daniel Ramos. Lição 1. E deu dons aos homens. Essa é a temática. É quase que uma poesia, né? A temática. Vamos continuar no mesmo esquema que a gente estava no trimestre passado. A gente vai ler, fazer breve comentário a respeito da lição e, diante desse pressuposto, fazer nossas colocações ou ponderações. Efésios 4:8 é o textuário que diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Essa lição diz que os dons são dádivas divinas para a prática da igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura bíblica em classe, ele selecionou pelo menos 2 textos que você pode fazer a leitura na sua revista ou na sua Bíblia. Romanos capítulo 12, do 3 ao 8 e 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. O objetivo dessa lição é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. São atuais? Não são? Faz sentido a ministração de dons hoje na igreja? Tem relevância? Essa é a pergunta que está por trás de toda essa lição, né? Tem relevância os dons espirituais na igreja hoje? Os objetivos específicos: declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos, analisar os dons de serviços espirituais e ministeriais, que há uma diferença entre os dons, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Vamos lá então. A Bíblia de Estudo Pentecostal, eu já gosto que ele define isso, né? Bíblia de Estudo Pentecostal, eu amo essa Bíblia. É minha Bíblia de leitura, de devocional, que é a Bíblia que eu mais gosto. Todo crente deve ter um monte de Bíblia, né? A nossa tradição é essa, a gente tem um monte de Bíblia, mas a que eu mais gosto de ler na minha leitura devocional é a Pentecostal. Talvez porque eu já acostumei com o texto. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. A grande comissão é o ID, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos trabalhar então, ele faz uma abertura, avisando. Essa abertura aqui não somente está com esta lição, mas com a revista inteira, com as 13 lições. É uma abertura do que vai ser trabalhado no trimestre, do programa do trimestre. Vamos entender os dons na Bíblia. Segundo o dicionário Wycliffe, mostra que há variadas palavras hebraicas que significam dádivas. A origem dessas palavras está na raiz semântica ou a raiz hebraica natran, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos às pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo da Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança. Não era você querer, não era você buscar, é isso que ele está dizendo aqui. Deus queria por uma soberania única e pronto, acabou. É um pouco diferente da gente, que nós podemos desejar. Paulo diz, né? Desejai os melhores dons. Na nova dispensação é assim que funciona.
O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam no verbo grego dinome. Este verbo representa o serviço ativo da palavra dar em Filipenses 4,15. A nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação do cativo, ministre a cura aos doentes, proclame a salvação do homem para a glória de Deus. E o Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito. Não cabe a uma terceira pessoa decidir se eu ou você vai ter determinado dom, mas cabe ao Senhor essa decisão. E a mim, que sou o portador do dom, querer receber. Olha para você ver que coisa interessante. Através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Uma vez uma aluna virou para mim e falou assim: Daniel, meu sonho era levantar a mão e profetizar. Eu acho tão bonito o dom de profecia. Eu virei para ela e falei: então profetiza. Aí ela virou para mim assim: mas como assim? É tão fácil assim? Eu falei: não é que é fácil. Uma vez que você está sentindo o desejo pelo dom de profecia, já é o Espírito Santo operando na sua vida. Porque nós estamos falando de coisas espirituais. As coisas espirituais são inspiradas pelo Espírito. Não tem como na carne você querer profetizar. Uma profecia na carne é altamente discernível. A gente percebe a coisa longe do sentido bíblico, do sentido doutrinário. Abra a boca e profetiza. Uma dádiva para a igreja. Será? Vamos lá. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais, que ele vai chamar de dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. A gente pode mesmo usar os dons espirituais na igreja hoje? Essa é a grande pergunta que eu fiz no trimestre passado e ninguém me respondeu. Porque uma coisa é ficar fazendo campanha para buscar os dons espirituais. Outra coisa é ter a liberdade para ou não profetizar dentro da igreja. E aí? Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas em Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático. Não necessariamente ele está falando de importância, mas é um recurso didático. O professor adora, gente, criar, elencar as coisas. Fica melhor para a compreensão, né? E você sabe que o pastor Elinaldo aqui, ele é professor universitário, além de ser pastor de uma igreja. Então faz bem ao estilo, né? Pois quando o apóstolo expõe um assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, antes preocupa-se em exortar os irmãos e a buscá-los, exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar, edificar a igreja de Cristo, bem como para glorificar a Deus e evangelizar o mundo. A síntese do tópico 1, nas páginas do Novo Testamento. Os dons estão à disposição de todos os crentes, com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, ele fala uma coisa aqui que eu acho que deveria ser grifado. O apóstolo não quer... O apóstolo expõe um assunto em suas cartas e ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Existem mais dons do que os que foram ditos por Paulo? Por que não? Nós estamos trabalhando um Deus infinito. Um Deus infinito não pode ter limitude às suas ações. Não tem como. Então não tem como. Nem mesmo o apóstolo Paulo tem condição de colocar uma lista de dons e falar: é isso que Deus faz. Ah, mas a Bíblia não é canônica, não é essa a régua fidei, não é nossa regra de fé, é por aí que nós... Sim, mas nós sabemos que a Bíblia nos dá norte. É uma espécie de bússola. O caminho ainda é maior. O caminho é maior que a bússola. É interessante isso. Um pouco polêmico, eu imagino. Algumas pessoas vão retrair ao ouvir isso. Mas vamos lá. Vamos ver o que ele fala mais aqui. Os dons de serviço
espirituais e ministeriais. Agora sim ele vai trabalhar aquele recurso didático que ele fez, que separou em 3 grupos os dons. Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. 2 coisas que a gente já percebe aqui. A primeira, membro, pelo amor de Deus, professor, professora, aluno, aluna. Não existe membrar. Não existe isso. É membro. A palavra membro não tem sua derivação feminina. É membro do corpo de Cristo. Ou corpus Christi. E autossuficiente. Né? Algumas pessoas falam assim, não, irmão Daniel, mas a sua aula assim, gente, a aula do fulano de tal, gente, é o método dele, é o meu método. E eu tenho certeza que o que eu não falei, ele vai falar. Não é para me assistir e deixar de assistir o irmão. É para assistir eu e assistir ele e o outro, e quantos mais puder. Quanto mais professor estiver dando aula de escola bíblica dominical, mais enriquecido o diálogo vai ficar. Porque eu tenho certeza que de forma pontual, cada um tem a sua contribuição e isso fica muito rico. É por isso que quando você vai para um curso, você vai ter um elenco de professores. E dentro dessa prerrogativa, cada um traz a sua contribuição de acordo com o programa proposto. Voltamos ao assunto. Assim como um membro do corpo de Cristo depende dos outros para enxergar ou exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da vida espiritual e comunhão com Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos capítulo 12 traz uma ideia de manutenção dessa comunhão dos santos. Pois, ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando serviço a alguém. Vamos resumir essa parte. Os dons não servem para outra coisa a não ser para a manutenção do exercício da igreja, ou seja, para aquilo que a igreja é. Serva. Servos uns aos outros, edificando, exortando e consolando. Desculpa usar o gerúndio aqui agora, mas eu fiz questão de usar por causa do exercício contínuo, né? Edificar, exortar e consolar. Dentro disso, ele parte do pressuposto dizendo que observe os dons de serviço listado por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com a ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na Terra. Esse negócio da Igreja de Cristo na Terra é ótimo, né? Porque falar da Igreja de Cristo no céu não precisava. É tipo gritar alto. Mas enfim, deixa para lá. Nem precisava ter colocado na Terra. Talvez ele tenha colocado essa palavra na Terra para a gente enfatizar os nossos dias aqui hoje, né? A nossa atividade, a nossa realidade física. Porque um dia a gente vai embora. Eu sou professor agora, mas amanhã eu posso morrer, eu posso ficar doente e a obra não pode parar. Esse é o grande problema levantado pela lição passada, a questão do discipulado, que nós esquecemos. A igreja está evangelizando sim, e está evangelizando como nunca, mas ela não está discipulando. Tem novos crentes adentrando o rebanho, mas eles não estão sendo cristianizados. E é complicado isso. Vamos continuar então. Vamos entender agora, conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Esse texto é tão babado, tão lido, tão relido. Me desculpa a expressão babado. Toda vez que alguém vai falar de dons espirituais, a primeira coisa que ele vai falar é este versículo. 1 Coríntios 12, 1, perdão. Não quero que seja ignorante acerca de dons espirituais.
Tá, tudo bem. Vamos lá então. Os dons listados em 1 Coríntios 12, palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. São esses os dons. Apesar de as manifestações sobrenaturais aparecerem ao mundo espiritual, isto é, uma categoria particular da experiência religiosa do cristão, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Só uma coisa necessária que a gente colocar antes de continuar o contexto do autor. As pessoas falam assim, irmãos, todo mundo tem que ter um dom? Será? Coloca aqui embaixo o que você pensa. Todos os cristãos têm que ter um dom? Seja o dom de serviço, seja espiritual, seja ministerial, todo mundo tem que ter um dom? É obrigação do crente ter um dom? Coloca aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Porque quantas igrejas que Paulo tinha? E quantas igrejas que Paulo vai trabalhar essa temática? Corinto. Só para a igreja de Corinto. Por que será? Paulo não é o que nós chamamos de teólogo, propriamente dito. É um pouco diferente de João. João, ele quer fazer teologia, ele quer produzir, né, perspectiva teológica. A ideia joanina é toda esta. Agora, Paulo, ele vê uma cadeira fora de lugar, estou dando um exemplo, né? E ele vai providenciar, arrumar essa cadeira dentro do padrão. É essa a orientação paulina. Então, não havia dons nas igrejas. Nós chamamos essa perspectiva de pastoralista. As cartas paulinas são cartas pastorais. Porque ele vê um problema e vai lidar com o problema. É essa a ideia de Paulo. Ele não está sentado e do nada ele começa a escrever o que vem na cabeça dele, uma coisa assim, lúdica. Não, ele tem um problema que chega até ele. E ele precisa responder. Um homem de altíssimo conhecimento, ele é da casa dos fariseus, o que nós poderíamos chamar de biblistas, né? O maior entendedor de Antigo Testamento. E agora ele vai rever isso tudo em Jesus Cristo, diante da problemática institucionalizada, ele vai resolver de acordo com a doutrina. Essa é a perspectiva paulina. Se você quiser entender Paulo, você pode entender a partir dessa mentalidade. Aliás, James Dunn, um dos autores que eu mais gosto, né? A Teologia do Apóstolo Paulo no Brasil é publicado pela editora Paulus. Paulus ou Paulinas, uma dessas assim. A Teologia do Apóstolo Paulo, de James Dunn, um dos maiores nomes da teologia paulina no mundo, ele trabalha bem essa perspectiva. Nós temos que ler as cartas de Paulo com um tom de perspectiva pastoral. Ele vê um problema, o problema chega até ele e ele vai doutrinar aquele problema. Ele vai organizar aquele problema. Ele não senta sem o problema e vai teologizar antes do problema. Não é isso. Tudo que Paulo está fazendo é uma resposta. A gente tem que entender Paulo desse ponto de vista. É uma resposta. Tem algo acontecendo, ele vai responder. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Beacon, né, da CPAD, era uma vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios apreciavam e precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Traduzindo, a cidade de Corinto é uma cidade altamente mística. Eles gostam das coisas espirituais. Não é uma coisa dos cristãos, é uma coisa da cidade, da cultura corintiana, né? É assim que a gente tem que falar, corintiana. Então, a cultura corintiana ela é mística, né? Quando você pega, por exemplo, e analisa o Brasil,
É bem parecido. O Brasil é altamente místico, a gente gosta das coisas. Quando você senta na roça para conversar com a avó, você sempre vai ver um caos envolvendo um mistério, alguma coisa que não tem como ser resolvido neste mundo, né? É uma coisa do outro mundo, alguma coisa do além. Sempre está envolvido com isso. O brasileiro ele é místico até a tampa, vamos dizer assim. Bem parecido com o comportamento. Curiosamente, é aqui que explode o Pentecostes. Né? Curiosamente, né? Tem um evento muito resumido nos Estados Unidos, que nós entendemos como Rua Azusa, mas a explosão mesmo do pentecostalismo se dá no Brasil. Aí eu te pergunto, será por quê? Estou trazendo mais perguntas do que respostas, não é? Mas é isso que é estudar. Estudar é quando as perguntas se abrem para mais perguntas, porque as perguntas nos fazem caminhar. Se a gente encontra a resposta, a gente... tá, então é isso. Parei, entendi. Agora, quando a gente quer questionar, a gente vai atrás. É um processo de investigação. Né? Por isso, à luz da palavra de Deus, podemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. O brasileiro ele é místico até tampa. Mas até onde a mística cristã, mística, irmãos, é a palavra técnica usada pela teologia e outras ciências acadêmicas para definir espiritualidade. Raramente você vai encontrar espiritualidade teológica, mas é teologia mística. Nas igrejas mais pentecostais, o irmão fulano de tal é um vaso. Se fôssemos colocar isso num texto acadêmico, teríamos que dizer: o irmão fulano de tal é místico. Místico é isso. Não confunda místico com misticismo, que eu imagino que seja o grande desafio do autor em separar a mística cristã, que ele vai elevar, e o misticismo cultural brasileiro. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre os usos dos dons e se há distorções nessa esfera. Estas acontecem por algumas igrejas que não ensinam de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento de fanatismo religioso, da corrupção doutrinária nos movimentos estranhos e de muitas heresias. Corrupção doutrinária é um problema seríssimo, que é a falsa doutrina. Ou doutrina conveniente, isso é perigosíssimo. Ele elenca 3 coisas. Movimentos estranhos. Estranhos é o quê? Não é familiar, não é dos nossos, não é de Deus. Traduzindo aqui num tom bem pentecostal, Deus não está nesse negócio. E fanatismo religioso, começando pela só a Assembleia de Deus que vai subir no arrebatamento. Outro dia eu brinquei com o irmão, falei, gente, você sabia que você era crente? Não, moço, você é de qual igreja? Eu sou da igreja que vai subir. Eu falei, da igreja que vai subir? E qual é a igreja que vai subir? A Assembleia de Deus, é claro, falou desse jeito comigo. Só que é claro que a gente estava num tom de brincadeira ali, não estava nada sério. Mas essa brincadeira é ironizando algum comportamento que já tivemos e ainda se tem no nosso meio. A salvação não pertence a uma instituição. Deus não é de uma instituição. A salvação pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Salmo vai dizer isso. 2 vezes eu ouvi, uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi. O poder pertence a Deus. Ele faz o que Ele quer, onde Ele quer. Isso é meninice, uma coisa dessa. Infantilidade. E aí ele elenca isso aqui, corrupção doutrinária, movimentos estranhos e o pior disso tudo, muita heresia. Muita heresia. Mas parece, mas não é. Nem tudo que reluz é ouro. Evidentemente, por causa dessas coisas negativas, a gente não vai ficar a par da evidência verdadeira, bíblica, legítima e atualizada dos dons espirituais. Não é só porque existe carnais que todo mundo que levanta profetizando a gente vai interpretar como carnal. Peraí, isso aí é medir a coisa por baixo. O que é ruim a gente dispensa.
E o que é bom, a gente serve. É igual quando você está preparando o almoço. Você faz a seleção dos alimentos. O que é bom vai para a mesa. Mas o que é ruim, dispensa. Eu não vou ficar preocupado com a mesa exposta só por aquilo que eu joguei fora. O que eu joguei fora, eu joguei, ué. É só rejeitar. Mas vamos continuando, que eu estou vendo que essa lição vai dar pano para manga. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Quando nós estamos falando de prática condenável, o autor está falando de profanação da liturgia. Isso é muito sério, né? Irmãos, eu vou comentar bastante isso aqui, porque eu amo esses temas. Eu amo. Se tem uma pessoa que defende a identidade pentecostal, esse sou eu. E eu posso defender, porque eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Sou assembleiano raiz. Então vamos lá. Vamos falar um pouco agora dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Algumas pessoas vão juntar pastores e doutores em um só, porque vai falar por causa do I. Não entendo essa justificativa, mas enfim, vale a pena reconsiderar. E aí daria 4 dons. E algumas pessoas vão separar. Uma coisa é ser pastor, outra coisa é ser doutor, em 5 dons. E o autor vai trabalhar isso tudo na revista. Então, esse trimestre que vem aí, como eu vou dizer, vai dar pano para manga. Lá em Efésios 4:11, né? A referência dele. O propósito de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, eu amo essas referências porque é a nossa Bíblia, é a Bíblia da Assembleia de Deus, a Bíblia de Estudo Pentecostal. São, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Gente, é capacitação, não é ostentação, não é prêmio, porque ninguém recebe nenhum dom, nem aqui nem acolá, nenhum das 3 categorias que ele colocou aqui, por dignidade. É misericórdia ministrada de Deus no homem. E em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus, conforme está no 4, do 12 ao 16. O Senhor deu à igreja ministros para servi-la com zelo e amor. 1 Pedro 5, 2, 3. Ministro vem de ministério. A palavra ministério significa serviço. Não significa autoridade, não significa superioridade, não significa objeto de ostentação. É servo dos servos de Deus. Se vocês quiserem, né, eu gosto muito, latim vai dizer servus servorum Dei. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Mateus 20, do 20 ao 28, João 13, do 1 ao 11. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. O serviço ministerial é Cristo, não é o templo, não é o tabernáculo, é Cristo. E é bom o autor falar isso porque pentecostal ama o Antigo Testamento. Vocês podem fazer uma estatística das pregações. 80% das nossas pregações são todas no Antigo Testamento. Pode reconsiderá-la para vocês verem. 80% das nossas pregações são Antigo Testamento. E o pior, a deficiência, é que toda pregação ela tem que terminar em Jesus. E não fazem. Fala sobre aquilo, tudo sobre aquilo, esmiuça o texto, mas não liga o texto à figura de Cristo. E Cristo é a mensagem da igreja. Se você não apresentou Cristo na sua pregação, logo não foi uma pregação, foi um discurso, foi uma palestra, foi uma coisa muito linda, muito bem feita, evidentemente, mas do ponto de vista doutrinário, teológico, não houve pregação. A pregação da igreja é Cristo. Então, tudo que a gente fala, de Gênesis a Apocalipse, tem que convergir para a figura central da Escritura, Jesus Cristo. A síntese do tópico 2º que o autor nos oferece é: nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo
assim como dependemos uns dos outros, ou seja, do ponto de vista espiritual de Cristo e do ponto de vista relacional uns dos outros. Essas relações é muito interessante, né? Para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Eu ser usado em dom de profecia, dom de interpretação de línguas, não me glorifica, mas glorifica o reino. Jesus Cristo é o reino. Pelo menos do ponto de vista teológico, eu compreendo assim mesmo. Vamos construir o reino. O reino não se constrói. O reino é Cristo. Vamos lá. Terceiro tópico. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Os dons são importantes. Ele já afirma assim no início. O argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, que não tem como provar isso na Bíblia, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Lamentavelmente. Grifa isso. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar esse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou os evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Ou seja, o dom me faz servo e não superior a ninguém. A diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada em Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja, mas, simultaneamente, a sua multiplicidade. Diversidade e igreja é uma coisa que combina muito, né? Aliás, você pode ver a multiforme graça de Deus. Isso é diversidade, é uma coisa que floreia como um prisma. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons serem adequados à situação que havia em Corinto. Lembra que eu falei com vocês? Os textos paulinos são textos pastorais. Chega até Paulo um problema e ele vai resolver. Ele não se assenta para escrever de forma lúdica. Eu não estou fazendo nada aqui agora, vou escrever. Não é assim. Chegou até ele um problema e ele vai resolver o problema. São textos pastorais. As pessoas até falam assim, não, mas a carta de Paulo a fulano é uma carta pastoral porque é dita de pastor a pastor. Não! Pastoral no sentido de praxis, de ação, daquilo que se faz. Chegou um problema até Paulo. Paulo, está faltando água. Paulo vai doutrinar a igreja como que se resolve a falta de água. Estou dando um exemplo aqui agora, né? Não tem nada a ver, é só um abre e fecha aspas. Entendeu? Então, todas as cartas são pastorais. Se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Tem mais de que 9 dons? Claro! Deus não tem limite. Não pode ter limite a operação de Deus. Um Deus infinito, o que ele faz também é infinito. Vamos falar agora da autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portarmos de modo arrogante, autoritário no exercício dos dons. Não, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, amado e amada que está me ouvindo agora, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado. Pecado contra o Senhor e pecado contra a igreja. Gostei demais da objetividade colocada aqui. Eu sou vaso. Não é assim. Não é assim que funciona. Eu sou servo.
cumpra em mim a tua palavra. Deus me usa por sua misericórdia. Eu sou alguém alvejado pela misericórdia de Deus. E ele ainda vai dizer, é pecado contra Cristo e contra a igreja. Isso é muito sério. Se não tem como desvincular uma coisa da outra, né? Onde está Cristo, está a sua igreja. Porque Cristo é a cabeça da igreja. Não é a cabeça da igreja. O cabeça da igreja são os pastores. Eles são os cabeças da igreja. Mas a cabeça deste corpo, que é a igreja, é Cristo. Use-o com um coração sincero, transbordante de amor ao próximo. 1 Coríntios 13. Não foi por acaso que o capítulo 13, amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre os 12, entre o 12, né, que vai falar de dons, e o 14, que vai falar de línguas e profecia. Você pegou o que ele disse aqui agora? Ele vai dizer que o capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala exatamente a respeito da excelência do amor, que é um dos textos mais lidos no mundo, ele só perde para o Salmo 23, foi colocado entre 1 Coríntios 12, que vai falar dos dons, e depois o 1 Coríntios 14, que vai falar de línguas e profecia. Olha que lindo. Dons, 12. Amor, 13. Línguas e profecia, 14. Tem línguas, tem profecia, mas não tem amor? Não tem humildade? Não tem caridade? Não é servo? Não se esqueça, irmãs e irmãos, quando Jesus fala do outro Consolador, ele vai dizer, e ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. O Espírito recebeu a igreja para cuidar. A igreja pertence a Cristo. O Espírito glorifica a Cristo. Ele não glorifica a Assembleia de Deus, assim como não glorifica instituição nenhuma. Ele não glorifica fulano ou beltrano, ele glorifica a Jesus Cristo. Isso é muito sério. Síntese do tópico 3º, não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Traduzindo, corroboram-se entre eles, né? A partir da colaboração entre eles. O autor conclui dizendo que o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir a Deus, servir ao Senhor e a sua igreja. Esses dons são para os nossos dias. Por que não? Não existe nenhum texto que diz que os dons são para a igreja apostólica. Não. E estes sinais seguirão aos que creem. Eu creio, você crê, aquela igreja creu, recebeu. Lembre-se, tem que ter fé. Tenha fé que Deus vai fazer. Estes dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Ah, mas eu não concordo com isso. Olha, a igreja é de Jesus. Se eu ou você concorda ou não concorda, a gente vai debater com Jesus, é complicado. A igreja é de Jesus. A palavra é de Jesus. E aí? O nosso papel é servir a Jesus. Queridos e queridas, te espero na nossa próxima lição, que vai falar sobre o propósito dos dons espirituais. Quero te convidar a se inscrever em nosso canal, achar a gente nas redes sociais, ou então no podcast também. Nós temos inúmeros podcasts bem pequenininhos, relevantes, bem interessante.
É só colocar Prof. Daniel Ramos ou @Prof. Daniel Ramos que você nos acha. Beijo no coração, ora por nós e vamos que vamos, porque eu amo esse assunto. Se inscreve porque todas as edições vão estar aqui disponíveis para a gente conversar. Beijo!